No ar, Unidos contra o Câncer. Seu podcast semanal sobre saúde, dicas e variedades. Aqui no Unidos contra o Câncer, Dr. Renato Marinho recebe especialistas e amigos que vão lhe informar através de um papo legal tudo o que você precisa aprender e estar atento. Unidos contra o Câncer, agora na Melodia. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando, os ouvintes da rádio Melodia FM 87.9 de Vitória da Conquista, e também aqueles que estão nos assistindo no Instagram, na minha página dr.renato marinho, e também no YouTube, nosso canal, Unidos contra o Câncer. Já aproveitando aqui, sempre lembrando de você se inscrever, dê seu like em relação à questão do conteúdo. Provavelmente quem já está chegando aqui, acaba que a gente tem um pouco de ousadia e fala que vocês já vão gostar. Vocês já estão aqui, é porque provavelmente vai gostar do assunto. Mas também, se não gostar, deixa o dislike também. Se não gostar, dá o ruinzinho, que é melhor colocar o positivo ou negativo do que não falar nada dentro desses algoritmos do YouTube. A gente está aqui sempre trazendo convidados que têm relação dentro da parte do mundo da oncologia. A iniciativa Unidos contra o Câncer é uma forma de trazer a comunicação para a gente trazer vários assuntos em relação àquelas pessoas que têm o diagnóstico, que estão com combate em relação ao câncer, e também trazendo relatos profissionais das áreas de saúde, das áreas afins em relação à questão do cuidado oncológico, e também trazendo situações, trazendo experiências vividas dos pacientes, de profissionais em relação à questão do cuidar do paciente oncológico. O nosso tema hoje ele é muito interessante, que vai ser do diagnóstico à aceitação, a visão da psicanálise, com o querido colega Dr. Marcos Vinícius Cordeiro da Silva. Ele é psicanalista clínico, terapeuta, escritor, e ele vem hoje para poder trazer esse tema tão importante. Gostaria que o querido Marcos Vinícius, deixar suas considerações iniciais, e já aproveitando, esse momento para que você se apresente, e falar como é que é você, como é que você chegou, quem é Marcos Vinícius, como é que você chegou até hoje, nessa formação e atuação profissional, querido Marcos. Boa noite, doutor Renato, boa noite, Luiz, boa noite, Rádio Melodia. Uma satisfação muito grande fazer parte desse podcast, um tema tão interessante e necessário. Como o Dr. Renato já fez a apresentação, eu sou psicanalista clínico, e com formação em mestrado e doutorado em psicanálise clínica, e tenho alguns anos a oncologia tem me atraído ao longo de 8 ou 10 anos, com algumas vivências na prática, e com o passar do tempo, dentro do consultório, uma associação de pacientes com diagnóstico de câncer, e isso me atraiu a um aperfeiçoamento, a um desenvolvimento no cuidado para com os pacientes com diagnóstico de câncer. E é por isso que estamos aqui hoje. E na sequência desse trabalho veio a oportunidade de escrever o livro. Enchi o peito de coragem no intuito de ajudar aquelas pessoas que eventualmente estão distantes e que eu não tenho a capacidade de ajudar com atendimento em consultório. Então, digamos que o livro teria essa visão de uma ajuda à distância, como se fosse um legado, ou seja, é o que eu posso deixar, e tem tido alguma repercussão no meio da oncologia, e entretanto isso me deixa animado e com a sensação de dever cumprido. Como é que foi a sua formação, esse mestrado, doutorado? Você passou um tempo fora?
Me conta aí pra gente como é que foi essa vida acadêmica. Bom, eu estive 32 anos fora do Brasil e o gosto pela saúde mental iniciou de uma praticamente uma brincadeira, onde eu fui convidado para fazer um curso de constelação familiar. Eu morava na Suíça e, entretanto, fui convidado para frequentar um curso na escola de Bert Hellinger, que foi o idealizador da constelação familiar. E nessa altura eu não fazia a mínima ideia do que era a constelação familiar. Entretanto, comecei a partir daí a refletir sobre as questões de saúde mental, e daí vieram uma sucessão de cursos e aperfeiçoamentos e que veio culminar há alguns anos atrás, quando eu resolvi fazer um mestrado e um doutorado livre na FATEB, e isso me deixou ainda mais animado para desenvolver o trabalho voltado à área da oncologia. A gente estava até discutindo, né, a diferença, a questão de termos, né, psicólogo, psicanalista, psico-oncologista. Conta pra gente aí essas diferenças e aonde que você se enquadra em relação a esse universo. E também, a questão também, você falou a respeito de constelação familiar, até é bom aproveitar o que é isso também, constelação familiar, em que isso acaba atuando, né, dentro dessa parte que você atua profissionalmente. Bom, a psicologia, tudo é uma questão de metodologia, não é? Tudo é uma questão de maneiras de se trabalhar e desenvolver o aprendizado. Ou seja, a psicologia tem uma forma mais abrangente de se tratar todos os casos de saúde mental. E a psicanálise e a psicoterapia são questões de abordagem mais breve, ou seja, nós podemos dizer que podemos ir direto ao assunto, certo? A constelação familiar muito bem utilizada, muito bem desenvolvida hoje no Brasil. Entretanto, não utilizo a constelação familiar de forma isolada. Eu utilizo alguns requintes da constelação familiar dentro do processo psicanalítico, certo? Não defendo a constelação isoladamente, porém também não condeno, mas utilizo a constelação familiar dentro do processo, porque tem alguns requintes que são muito bem-vindos para se tratar questões de traumas e dramas do passado, e que pode ter uma interferência no seu dia a dia, e isso pode ser muito bem utilizado. Acaba que você também trabalha dentro da parte do sistema jurídico, né? Que acaba que isso é importante também, isso, né? Dentro da mediação e da conciliação, não é? Arbitral, a gente acaba que utilizando os requintes da constelação familiar e organizacional sistêmica, que é muito bem aproveitada. E conta aqui pra gente, da onde que você veio, qual é a sua, né, como é que foi você chegar aqui em Conquista, como é que era Marcos antes de fazer a parte de psicanálise, conta aí pra gente. Bom, eu sou natural do sul do estado, da zona cacaueira, eu sou filho de Itabuna, com origens luso-brasileira. E, entretanto, aos 17 anos eu resolvi emigrar para Portugal. Inicialmente era uma curta passagem, entretanto passaram-se 32 anos. Depois disso retornei ao Brasil e, entretanto, tive um convite para trabalhar desenvolvendo esse trabalho de mediador e conciliador arbitral. Então, um grupo de colegas resolvemos abrir uma câmara arbitral em Conquista. E isso me cativou, o convite foi desafiador e interessante, e acabei me instalando em Vitória da Conquista
ao qual tem um apreço, uma satisfação muito grande. Uma cidade muito, muito tranquila, uma temperatura muito próxima daquilo que eu vivi fora do Brasil. Então a adaptação foi mais fácil. E assim, o título do livro é tão bom que a gente colocou como título do podcast, né? Então, assim, o livro, né? Câncer, do diagnóstico à aceitação, né? A visão da psicanálise. Como é que está sendo depois que você escreveu? Qual é, assim, a introdução que você gostaria para pessoas que depois vão ir buscar esse livro? O que tem, né, nele que você acha que é importante de divulgar, aproveitando já esse espaço? Uhum. Bom, o importante no que concerne ao título, a aceitação ao qual eu me refiro não significa que você tenha que se conformar, tá? A aceitação tem uma outra visão do que você está conformado com a situação. Então, a aceitação lhe desperta a capacidade de você saber gerir as suas emoções, e nesse gerir de emoções você conseguir rentabilizar tanto o processo de reabilitação, como o processo cirúrgico, como o processo pós-tratamento, tá? Então, porque as pessoas podem analisar essa questão do aceitação como um conformismo, tá? Não se trata do conformismo, se trata de, olha, eu estou com um problema e nós vamos encarar de frente e vamos encontrar os melhores métodos e a melhor equipe para tentar solucionar o problema. E qual é o impacto emocional, na sua experiência, qual é o impacto emocional imediato mais comum quando você tem um diagnóstico do câncer, né, na sua vivência? Bom, os impactos emocionais, na maioria deles, são silenciosos, não é? Digamos que o choque é um dos principais impactos, e assim, cada paciente é único, e esse choque ele pode ter um requinte diferenciado, pode vir com requinte de tristeza, de desespero, de angústia. Então a gente tem que analisar cada caso, e também tem a questão da faixa etária, grau de intelectualidade, todos esses padrões que pode ter um impacto diferenciado em cada indivíduo, certo? Mas o choque, digamos que é o primeiro impacto, e depois vem, como eu falei, essas questões de emoções mais latentes, que são a tristeza, a ansiedade, sentimentos de mais angustiantes. A gente tem, né, na parte da psicologia, em relação a lidar, né, com novas situações de etapas, né? Então, assim, a questão, qual seria o papel da negação, do medo, da culpa vai desempenhar nessa jornada emocional no paciente oncológico? Bom, negação, medo e culpa. A negação tem um papel importante, porque pode servir de mecanismo ajudando o paciente a adquirir o time certo para poder encarar a doença de frente. O medo, o papel do medo, qual o medo? Medo da morte, medo da incapacidade. Medo da incapacidade, medo das incertezas, medo da morte, não é? Então, esse é o papel do medo. E qual é o papel da culpa? O papel da culpa é quando o indivíduo ele assume essa culpa por atitudes e comportamentos. Quais, por exemplo, quando a gente associa a doença ao tabagismo, quando a gente associa a doença ao alcoolismo, ao estresse, e aí pode ser que o indivíduo se sinta
tenha um sentimento de culpa, tá? Entretanto, o medo, a negação e a culpa são emoções que não podem ser vistas como dificuldade. Ela pode ser vista como a possibilidade de enfrentamento e de resolução. Na realidade, elas são bastante comuns de ocorrer e elas, na realidade, têm que acontecer e trabalhar da forma adequada. Exatamente. E aí, quando é que esses sentimentos eles começam a prejudicar o paciente, a família? Como eu falei, são sentimentos silenciosos, não é? Então, quando esses sentimentos, essas emoções, elas começam a aparecer de forma repetitiva, é o soar do alarme para que o paciente ele precisa de acompanhamento profissional, não é? Então, é muito importante que a família esteja atenta para essas emoções. Entendi. E como que qual é a importância, né? Porque muitas vezes as pessoas sabem da importância da psicologia, da psicanálise, mas o quanto que é importante na visão geral da abordagem, do tratamento do paciente, você ter uma visão além do físico, de você ter esse cuidado, né, em fazer esse trabalho que você faz. A psicanálise é uma ferramenta muito importante. Ela tem um contexto onde o paciente ele é analisado não apenas pela visão da doença. Ele tem a psicanálise pode ouvi-lo, escutá-lo de todas as formas, tá? Então, desde o ressignificar, desde essa aceitação. Então, é um processo em que a psicanálise tem uma abrangência muito importante no processo de aceitação. A psicanálise, assim, quais as diferenças que teria, né, entre fazer uma consulta, né, geral dentro da psicologia e aquilo que seria de psicanálise, se fosse tentar passar para o nosso público assim da forma mais, como diz, uma forma que a maioria das pessoas tentasse entender o que é psicanálise? Olha só, a psicanálise ela não promete cura, tá? Mas a psicanálise não promete a cura do corpo, mas a psicanálise ajuda a trazer um sentido onde antes havia apenas angústia, tá? Então a psicanálise ela reverte esse quadro, certo? Entendi. São linhas completamente diferentes. Portanto, todas trabalham nessa mesma vertente, que é reverter esse quadro. Tá? Então, a psicanálise abraça de maneira em que não existe um discurso de que pode se tratar do corpo, mas a gente trata com muitos bons resultados a questão da mente e a questão dessa aceitação. Entendi. Você tinha me comentado que o que veio esse fruto do livro foi justamente a parte do doutorado, não foi? Isso. Eu fiz um doutorado e o meu trabalho, eu fui impulsionado por uma orientadora, que também é escritora, doutora Neves Martins. Ela já escreveu 60 livros e, entretanto, nesse trabalho de orientação, ela me incentivou a transformar o trabalho em livro. Eu nunca me vi como escritor, eu não achava que eu tinha competência para ser escritor. E, entretanto, ela me motivou e daí eu resolvi, então, transformar o trabalho no livro. E sou muito grato a ela, porque o sucesso desse livro passa por ela, porque ela foi incentivadora, ela foi motivadora. Eu digo sinceramente, eu não tinha pretensão nenhuma em transformar o trabalho em livro. E, entretanto, nasceu. Tá ele aí, já pronto para ser lido. Se fosse tentar resumir, assim, para você poder falar para quem está assistindo e fala, por que seria interessante a pessoa adquirir esse livro? Olha só, a intenção do livro, depois das minhas vivências e depois de tantos pacientes chegarem ao consultório com o diagnóstico de câncer,
eu senti que esse trabalho mental é extremamente fundamental no processo de cura. Quando o paciente ele tem requintes de fé, poder de superação, resiliência, ele potencializa todo o processo de reabilitação. Não só o processo cirúrgico, mas a quimioterapia, a radioterapia. Então é assim, além do conhecimento científico, eu vivi na prática situações em que pacientes conseguiam ter um melhor resultado de acordo com sua força anímica. Ou seja, o seu estado de espírito trazia um impacto direto nesse processo de reabilitação. Só para você ter uma ideia, um dos casos em que eu vivi do lado de um paciente, na altura não era paciente, na altura era uma companheira. Eu passei eu tive outras situações vividas anteriormente, e nesse terceiro caso eu verifiquei que depois de uma quimioterapia, ela entrava num processo de desânimo, de cansaço, de fadiga, e entretanto eu passei a convidar a subir montanha. Nós éramos alpinistas, nós éramos montanhistas, alpinistas não, montanhistas. E entretanto, no dia seguinte a um tratamento de quimioterapia, uma sessão de quimioterapia, nós enfrentávamos uma montanha, e a partir daí eu comecei a notar uma satisfação, esse poder de superação, essa alegria, essa busca por continuar a viver, não é? Então, a partir daí foi uma mudança muito grande, um divisor de águas. Eu comecei a entender que eu era capaz de incentivar, de motivar, e depois disso veio todo esse processo de aprendizagem, de formação, de treinamento, e hoje eu tenho algumas vivências que na prática eu digo que a sua mente ele adoece, mas a sua mente ele cura. Então, se a mente cura, ela é capaz também de potencializar todo esse processo de reabilitação. Tanto quimioterapia, radioterapia, medicamento, processo cirúrgico. Então, é isso que o livro preconiza, ou seja, fazer com que as pessoas não encarem o diagnóstico de câncer como uma sentença de morte, porque o mais natural, tanto no paciente como nos familiares, abordarem a questão do diagnóstico como uma sentença de morte. Então a gente precisa mudar esse paradigma. Isso é um estigma que a gente precisa mudar, e entretanto essa é a minha tentativa através do livro, para aqueles que eu não posso acompanhar pessoalmente, porque eu tenho pacientes, eu tenho pessoas que andam comigo, e entretanto aqueles que estão distantes, através do livro, pode ser que se sintam motivados por essa mensagem. E como que é na prática a questão de se fazer a psicanálise, né, nos pacientes que você acompanha? Como é que é geralmente esse processo, sessões? É um período, às vezes recebe alta, volta? Como é que é na prática a questão dessa ajuda através da psicanálise? Bom, o paciente chega como paciente. A doença ela poderia ser uma outra qualquer. Então a psicanálise não trata o paciente só porque ele tem um diagnóstico de câncer, tá? Então é assim, antes de mais nada, o que é feito? Acolhimento e empatia, tá? A partir do momento em que o paciente ele se sente acolhido, ele começa a ter a possibilidade de ter uma nova visão para a doença, ou seja, ele começa a entender que através não só da psicanálise, da psicoterapia, da psicologia, os processos eles entram numa dinâmica que são mais ou menos desenvolvidas com o mesmo sentido, Com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo, tá? Então é assim, acolhimento, empatia, e ele começa a entender que ele não pode se
autoflagelar, ele não pode se sabotar. Ou seja, a gente tem que mudar essa visão, porque é muito necessária para que o tratamento tenha mais eficácia. Entendi. E em relação, né, que a questão, existe o luto, né, explicar para as pessoas como é que é esse luto, porque a gente só imagina luto com a questão da morte, né? Mas como é que é a vivência, né, da pessoa do luto, de perder o que tinha anteriormente e da possibilidade de não voltar, como é que é feito em relação a isso? A gente associa ao luto a perda corporal, não é? A perda da beleza, a perda da identidade, não é? Então, é muito importante se trabalhar para que a pessoa entenda que ela pode conviver com essa perda e, ao mesmo tempo, incentivá-la que ela pode recuperar. Mas a gente não pode estabelecer que ela ficará de uma forma X ou Y, não é? Mas entender que é um processo natural, que precisa ser encarado de uma forma muito tranquila e que, quiçá, a gente consegue recuperar no maior nível possível. Isso também ajuda no processo de superação desse luto e a recuperação da sua identidade. Tem perfis psicológicos diferentes? Como é que é? Qual perfil psicológico que você percebe que enfrenta melhor em relação ao diagnóstico e tratamento? E como é que a gente poderia tentar, além, né, da questão da psicanálise, fortalecer emocionalmente os mais vulneráveis? Não existe um perfil, não existe um perfil, porque cada indivíduo é único. Cada um encara a sua dor, a sua angústia de uma forma única. Então, a gente não pode, eu não posso lhe trazer aqui um perfil, mas existem perfis em que a gente pode trabalhar de uma melhor forma no processo de recuperação, tá? Isso é fato. Então, dentro desse perfil de enfrentamento, é muito subjetivo. Cada um é único e não existe um padrão. E a gente sabe que, assim, em linhas gerais, a questão do estresse, né, do sofrimento emocional, ele vai é muito... sinceramente, eu não consigo imaginar alguém que não tenha um sofrimento. Algum nível ela deve ter, né? Eu sinceramente, eu acho difícil alguém não ter pelo menos um mínimo de nível de sofrimento emocional, né? Ou de estresse que pode acontecer. Mas é lógico também que tem pessoas que já têm problemas, né, psicológicos, psiquiátricos anteriormente. Então, às vezes, a pessoa que já tinha uma depressão mais grave, exatamente, e aí vem esse outro impacto, com certeza... A carga emotiva que ela traz tem um impacto muito grande, não é? Então, assim, se você é uma pessoa, digamos que, sem essa carga emocional, digamos que seria mais fácil de ser trabalhada. Quando ela junta, quando ela associa, ela multiplica esse desgaste e, entretanto, é mais difícil de ser trabalhado. Porém, é trabalhado. A gente olha, né, a gente como oncologista, né, a gente está ali, né, na luta para poder, o paciente ter um diagnóstico e buscar a cura do paciente. E aí, quando você para pensar que o que é saúde, né, a visão mais ampliada de saúde, não é só a questão física, né, entra muito a questão do bem, né, de uma certa plenitude do bem-estar físico, mental, social, espiritual, econômico. E aí é uma coisa interessante quando a gente lê que às vezes você, como oncologista, está tratando ali, você vê isso na prática. Você pode estar curando o paciente do ponto de vista físico, mas ele ainda continua adoecido. Ele não se curou, mesmo que venham os exames mostrando que está tudo bem, mas você percebe muitas vezes no acompanhamento daquele paciente que ele não está curado. E você fica até preocupado do tanto do sofrimento que ele tem, e às vezes isso até interferir depois nos resultados, né, da doença, de voltar. Daí a necessidade do trabalho multidisciplinar.
E é super importante quando a gente fala, né, de ter o acompanhamento, de ter a questão da equipe multidisciplinar, porque às vezes no dia a dia para a pessoa ela instrumentalizar, falar assim, não, vou determinar um profissional, vou nesse acompanhar. Às vezes a pessoa fala, não, já estou só passando ali com o médico, estou passando só ali com o psicólogo, tá tudo bem. E na realidade é um conjunto, né, de uma equipe para poder realmente trabalhar em relação a isso. E é interessante que a gente vê pacientes que já trataram e curaram, mas que às vezes tem um sofrimento ali tão grande no acompanhamento de fazer qualquer exame, ela vive tudo de novo, né? Como se ela vivesse todo o processo tudo de novo, né? É assim? Um filme na cabeça. Como é que acontece esses pacientes que passaram esse processo e aí depois ela vai acompanhar e ela percebe, porque tem muita gente acompanhando aqui, que muitos que estão aí em acompanhamento morrem de medo, né? De quando vai na consulta, ficam ansiosos, cada vez que pensa de voltar. E aí a gente pode perceber que realmente a cura ainda não aconteceu, né? Porque existe esse lado para trabalhar. Como é que você vê essa parte de pacientes que estão aí no acompanhamento? Essa insegurança, não é? Essa insegurança, essa angústia, se ele não for melhorado, é difícil dele se separar desse sentimento, dessa emoção, tá? Vai ficar sempre ecoando aquela possibilidade de uma recaída, de um retorno da doença. Então, isso também atrapalha e vem junto com aquela questão do psicossomático, né? Que ele vai tão angustiante, é tão angustiante que ele pode ter uma recaída simplesmente pelo fato emocional. Entende? O emocional dele pode fazer com que haja um regresso da situação, do problema. E isso a gente percebe tanto do ponto de vista prático, e até alguns trabalhos mostram, né, que os pacientes que enfrentam melhor, né, que tem uma parte da parte de fortalecimento psicológico, espiritual, você percebe que os resultados são melhores. E aí, quando o paciente pergunta pra gente por que pode explicar e tudo isso, existem teorias, é lógico que você fazer é muito viés, é muitos fatores para você poder, às vezes, explicar totalmente na ciência, mas se a gente para pensar que a emoção, né, a questão da psicossomático, influi, né? A pessoa quando está down, muito ansiosa, ela baixa a imunidade. Às vezes a pessoa parece uma infecção. Então, se a gente pensa que essa parte emocional, ela está vinculada com a parte hormonal, com a parte de imunidade, então a gente imagina que a pessoa que está mais abalada do ponto de vista, né, emocional, com certeza a imunidade dela está pior, né? E essa imunidade mais abalada favorece complicações, infecções e até mesmo, né, recaídas, né, em relação à questão oncológica. A gente não tem bem especificamente o quanto isso tem, mas na prática e alguns dados indiretos a gente percebe em relação a isso. Então, por isso que a gente fala de ter esse cuidado multidisciplinar, que é a importância, né, da gente estar vindo aqui e trazer profissionais como o Dr. Marcos. De uma forma rasa, para que o paciente entenda essa dinâmica, a gente explica assim de uma forma muito, muito básica, porque assim nós temos pacientes de vários estratos sociais, culturais, financeiros e tudo. Então, a percepção não é igual para todos, né? Então, a gente tem que explicar de uma forma muito rasteira. Então, o que acontece? Quando a gente explica para o paciente que se ele não tem uma bagagem genética, tudo pode ser desenvolvido através da sua mente. Então, é como se fosse o checkmate para que ele entenda que ele não pode ter ele não pode ter essa angústia, alimentar essa angústia. Porque ele alimentar essa angústia, ele alimenta também a possibilidade do regresso e de desenvolvimento de outras patologias, não é? Então isso é muito importante. E a partir do momento que ele começa a encarar isso como uma realidade, não é? Então a gente começa a obter mais sucesso no processo de acompanhamento.
E, assim, tem uma outra coisa assim, que às vezes me estressa fazendo o podcast, é ver alguém que está assistindo aí, não se inscreveu, não compartilhou e não deu like. Gente, vamos ajudar aí, senão daqui a pouco quem vai estar sofrendo psiquicamente vai ser a gente aqui, que está tentando sempre trazer, né, convidados especiais como o Marcos, já antecipando que daqui 15 dias a gente vai trazer o juiz Dr. Leonardo, da primeira vara, junto com a doutora Milena Dantas, advogada, para a gente poder falar sobre judicialização, né, em relação à saúde e na questão da oncologia, né, dos tratamentos oncológicos que muitas vezes acontece. Então, já aproveitando para poder deixar a gente mais animado, dá o like, compartilha, divulga isso aí, porque esse podcast, essa questão da comunicação, a gente sabe da importância que a gente tem que algum momento, alguma conversa que a gente tem aqui, alguma frase, alguma coisa, acaba que pode levar ajuda a alguma pessoa que está aí acompanhando e vendo. Quem sabe uma pessoa que estava aí, às vezes chega e tem o livro e lê, exatamente, e vai ter essa ajuda. Então, aproveita aí, gente. E outra coisa também, depois a gente vai mostrar o livro depois e vocês aproveitem e não deixem de adquirir o seu. Vamos ajudar aí também para poder iniciativas como a de Marcos, né? Realmente a pessoa seja motivada e quem sabe chega outro livro, terceiro livro, para poder a gente realmente divulgar essas informações, esse conhecimento tão importante. E para as pessoas que me seguem, eu queria aproveitar. Aproveita, já divulga. As pessoas que me seguem, que não são de Vitória da Conquista, eu gostaria de apresentar, né, doutor Renato Marinho, um excelente profissional, muito requisitado, conceituado. Entretanto, sigam, muito importante segui-lo no canal dele. Esse podcast acontece toda segunda-feira, às 20 horas. E, entretanto, temos outros projetos para o futuro. Está nascendo aí um instituto. Aproveita e já pode contar aí, conta aí como é que chegou como é que foi esse encontro aí de trajetórias, exatamente. Conta aí pra gente. Ou seja, aquilo que nos atraiu, né? O Dr. Renato tem um projeto filantrópico e, entretanto, isso me despertou bastante interesse e, a partir daí, o conceito que eu tinha por ele até foi multiplicado, porque esse trabalho filantrópico não é todo mundo que investe tempo, encara. É um trabalho muito complicado, ainda mais para quem é da área de saúde, pouco tempo para sua vida pessoal, ainda mais entrando num projeto desse. Então, isso foi o que nos uniu, isso que nos atraiu, e, entretanto, em breve nós teremos aí novidades aí para o Instituto. Doutor Renato é especialista em colo do útero, não é? Assim a gente acaba que tem uma área de atuação, né? Algo que me chama muito, que fala muito, né, da parte de trabalho, também da parte realmente de tentar fazer uma diferença naquilo que você sabe que intervenções mais amplas fazem a diferença. Então, câncer de colo de útero é algo que realmente acaba me motivando para poder realmente ter esse contexto de trabalho, né, filantrópico na parte de terceiro setor. E é o mundo, né, de coisas. A gente está aí nesse primeiro trabalho e Marcos, ele também já tem essa própria aptidão, esse desejo também, né, de fazer algo fora daquela questão profissional, de algo que vai muito de uma forma mais altruísta, também de complementar do ponto de vista mesmo eu falo de plenitude da gente como ser humano, né? Sair lá do lado pessoal, profissional, é algo que entra para o campo também meio espiritual também, de se realmente fazer algo que você possa às vezes fazer, né, pela sociedade, pelo é o legado. É o legado, exatamente. E a gente falando, né, voltando aqui em relação à psicanálise, desse relação, né, do impacto da doença, a gente lembra dos pacientes, mas às vezes a gente acaba esquecendo da família, do cuidador. Qual é a importância de ter esse olhar na família, de quem está cuidando, e como é que essa rede familiar ela pode ser fortalecida? A família adoece junto com o paciente.
isso é indiscutível e isso, o trabalho ele se amplia também para a rede familiar, tá? Não existe, você não consegue desassociar. Ou seja, você não consegue trabalhar o paciente se a família não faz o dever de casa, não é? Então, digamos que a gente trabalha, e o livro vem muito focado nessa parte, ou seja, o livro não é só para quem tem diagnóstico de câncer. O livro é para os familiares, o livro é para os amigos, o livro é para os profissionais de saúde, para saber como lidar com a situação. Então, o que que nós enfrentamos dentro do consultório? Nós enfrentamos que o paciente ele encare aquele acompanhamento, mas que a família também trabalhe no mesmo sentido para que o resultado seja positivo, tá? Mas indiscutivelmente a família adoece junto com o paciente. E como que você passou nesse período, né, fora do Brasil, e existe uma diferença, né, dos aspectos culturais em relação ao Brasil e da forma... E aí vem a questão da família, que a gente, como profissional de saúde, percebe muitas vezes da família não querer passar o diagnóstico, de querer ali não passar muita informação. Como é que você vê dentro da parte da psicanálise blindar esse paciente de informações, do diagnóstico, prognóstico? Qual é a sua visão em relação a isso? Aí até entrando do ponto de vista cultural. Culturalmente falando, não dá para a gente estabelecer comparações porque a forma de ser e de estar na vida é diferente, não é? Por exemplo, um suíço, por exemplo, ele tem uma visão, ele não tem a visão de família que um latino tem, que um brasileiro tem. Então é assim, um suíço, a família não adoece junto com o paciente. Ele ajuda, ele colabora, ele faz a parte dele, mas não tem esse calor humano que tem, por exemplo, a cultura brasileira, não é? Então são situações completamente diferentes, distintas. A gente não consegue aí ter um balizador de comparação, tá? Porque é bem diferente. As vivências mostram isso. Não quero entrar em muitos detalhes, porque isso pode ferir suscetibilidades, e eu tenho pessoas que estão me acompanhando da Suíça. Entendi. Entendeu? Mas é só para entender que existe diferença de comportamento. Então é assim, o brasileiro ele adoece, todo mundo adoece junto. Amigos, cônjuges, família, toda espécie, querendo ou não, todo mundo adoece junto. Na Suíça não, na Suíça talvez em Portugal, porque é sangue latino, mas não dá para estabelecer assim uma comparação muito reta. E em relação de se esconder o diagnóstico, informações do paciente? Essa é uma atitude da família em esconder. A gente não condena, mas não ajuda. Entendi. A gente não condena, mas não ajuda. Ou seja, o ideal é que as coisas sejam enfrentadas com discernimento, com equilíbrio, mas que não fuja da realidade. Mesmo porque por que fugir da realidade se todos já têm a sentença de morte, não é? Entre aspas. Então o que acontece? A gente trabalha todo esse arcabouço para que a gente, em primeiro lugar, supere a questão desse estigma, que é uma sentença de morte, para depois, então, partir para a realidade. Ou seja, olha, a gente não pode ficar aqui escamoteando, a gente não pode ficar escondendo as situações. A gente tem que encarar, porque a gente tem esses requintes, não é? A gente imprime esse requinte de fé, de resiliência, de poder de superação, para poder ajudar no processo de cura. É uma situação que acontece de às vezes a família fala assim: doutor, não quero que passe muita informação e tal, porque se ele souber, ele vai se entregar, ele vai adoecer, ele vai piorar, né? Então acaba que a gente sabe que a família
quer o melhor para ele. Agora a gente como profissional tem que saber se esse melhor que a família quer, se é o melhor realmente no resultado final, né? Que a gente acaba vendo. Então, assim, tem hora que assim é até constrangedor, porque mesmo na maior simplicidade, né, do paciente, se você tem uma situação que você começa uma consulta ou antes de começar, né, tá ali a família, aí chega pai, mãe, dá licença aqui do consultório, vai lá que agora eu vou conversar com o médico. Eu não sei até que ponto, né, às vezes assim, é algo tão, muitas vezes forçado, que da vivência que eu tenho, mesmo na maior simplicidade desse paciente, ele... Essas questões de sair, deixar, opa, ficou alguma... Eu, sinceramente, no lugar, é lógico que a gente não dá pra poder em qualquer lugar, mas assim, se pensa, tentando, acaba não deixando. Poxa, chegar vai fazer assim, será que até que ponto esse não traz um sofrimento maior para esse paciente? Isso, exatamente. Então é por isso que o trabalho, o acompanhamento, ele não se limita ao paciente. O acompanhamento é também extensível aos familiares. Os familiares precisam saber como lidar com a situação. Então, se os familiares sabem lidar com a situação, logo a gente não teremos essa dificuldade, tá? Então, assim, a gente encara todos com essa situação da realidade. Claro que tudo é feito com acompanhamento, passo a passo, para que o impacto não seja tão doloroso. Porém, a realidade ela tem que ser tratada nua e crua. E como é que a gente também trabalha em relação aos familiares, até também conhecidos, né? Que às vezes estão ali e que às vezes acaba reforçando sentimentos como negação, de impotência, e às vezes até existem frases que às vezes até uma pessoa chega ali e fala, não, pô, nem parece que você tá doente, você tá, você por aqui, entendeu? Então assim, como que se trabalha em relação a isso? Porque às vezes tem frases que fazem que parece que são boas, mas que por atrás acaba reforçando aspectos negativos. Como é que se trabalha isso? Eu acho que também tem muito aspecto cultural também, né? Exatamente. Varia muito, culturalmente falando, ou seja, intelectualmente falando, é muito relativo de família para família, não é? A gente fundamentalmente, dentro dessa avaliação de comportamento, de valores culturais, não é? A gente vai avaliando e a gente vai desenvolvendo um trabalho em conjunto, de maneira que todos entendam qual é o melhor caminho, qual é o melhor processo, de que forma é que você deve abordar, de que forma é que você deve tratar, de que forma é que você deve despertar ali no paciente, no familiar, esses padrões de comportamento, entendeu? Então tem essa questão de essa avaliação. É muito relativo em cada caso, em cada paciente. Mas resumindo, é um trabalho conjunto. É um trabalho em conjunto, um trabalho com o paciente e com os familiares. Faz o trabalho individual, faz o trabalho em conjunto e todos começam a entender a dinâmica e a forma de tratar, a forma de se comportar. Tudo isso é muito importante e tem que seguir o caminho dessa dinâmica, o passo a passo dessa dinâmica. E para os profissionais de saúde, como é que faz para poder não ficar doido igual o Dr. Renato? Assim, os profissionais de saúde, eu vejo da seguinte forma. Eles têm que entender que eles não são os profissionais apenas do corpo. Quando o profissional da saúde entende que ele não é um profissional apenas do corpo, que ele é um profissional também da alma, a gente consegue mais ânimo, a gente consegue mais disposição, a gente consegue mais motivação, entende? Mas é preciso que se encare dessa forma. Ou seja, é preciso ser ser humano para esboçar um comportamento de humanidade para com o outro. Então, é isso que o profissional de saúde pode oferecer. Humanidade. Ser humano. Então, se ele fizer isso, já está de bom tamanho. É claro que existem muitas situações que
são pesadas, são dramáticas, não é? Mas o profissional de saúde, ele é desenvolvido a suportar toda essa carga, tá? E dentro dessa questão da oncologia, o que se espera dele é que ele não seja só um profissional do corpo, que ele seja um profissional da alma também. Uhum. Na sua atuação, o que poderia, às vezes, ter de melhor na questão desse acompanhamento da psicoterapia, da psicologia em relação ao assistente social, ao médico, ao líder religioso que às vezes a pessoa tem? Como é que faz esse trabalho para poder melhorar dessa questão da equipe multidisciplinar? Bom, é uma questão de saúde pública. É claro que se esse trabalho já tivesse sido institucionalizado, de passar por todos esses processos, por toda essa equipe, eu acho que teríamos muitos melhores resultados, né? Agora, aquilo que a gente se limita, por exemplo, se nós desenvolvemos um trabalho em conjunto, eu sei exatamente aquilo que a gente pode fazer para melhorar o trabalho do profissional enquanto psicanalista, enquanto psicólogo, enquanto psicoterapeuta, enquanto psiquiatra, e também sei como ter uma dinâmica em que todos trabalhem da forma mais positiva possível, não é? O oncologista, toda a sua equipe, desde a entrega do diagnóstico ao acompanhamento no tratamento, no pós-cirúrgico, no pós-tratamento. Então, como pode ver, essa questão da multidisciplinaridade não é assim tão simples. Ela envolve um trabalho extremamente extenso e que envolve muita gente. Como que a gente, profissional de saúde, pode trabalhar para ser mais sensível e humano com esses pacientes que estão nessa situação nessa jornada tão difícil? Como é que existe um trabalho que pode fazer assim para o profissional ele ser mais humano e sensível a essa situação? Existe. Inclusive nós trabalhamos também nessa área. Nós, enquanto Câmara Arbitral, nós fazemos treinamento também para a humanização dos serviços, né? Então, não só no que concerne a oncologia, mas em todas as esferas da saúde, o que se espera do profissional é que ele tenha um comportamento no mínimo humano. O resto são consequências, não é? Porque não adianta que a equipe seja a melhor do mundo se o quadro do paciente é irreversível, não tem cura, enfim, não é? Mas o que se espera, pelo menos para que haja uma esperança, uma expectativa de melhora de vida, é que ele seja de fato acolhido, que esse acolhimento venha com empatia, venha com muita tranquilidade. E é claro que a gente sabe que é uma carga muito pesada, como já foi dito, não é? Mas se a gente trabalha sempre desenvolvendo essa atitude, esse comportamento voltada para o humanismo, isso ajuda muito no processo de recuperação. Tudo que é bom, né, tá chegando ao fim. Eu queria até aproveitar e agradecer a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, né? A gente está aqui sempre buscando trazer, né, profissionais, pessoas que realmente possa trazer, né, informações que tragam a diferença, né, na vida das pessoas. E queria também, Marcos, de você falar onde que a gente pode te encontrar, né, se as pessoas quiserem ter esse contato, onde que você trabalha. Fala aí pra gente onde que a gente pode encontrar o Dr. Marcos Vinícius. Bom, eu atendo no Conquista Center e qualquer necessidade de contato, o número de telefone é muito fácil, é o 77 de Conquista, 9999-2022, ou seja, basta fixar os 4 últimos números, 2022. Aí pode ter informações sobre atendimento, sobre como adquirir o livro,
e qualquer outra questão associada que esteja vinculada ao meu trabalho. Seu Instagram, seu site? O meu Instagram é @terapeuta Marcos Vini, terapeuta Marcos Vini, e o Facebook é Marcos Vinícius Terapeuta. Qualquer um dos dois, é mais ou menos isso. Ou por telefone também pode chegar lá, pelo número de telefone. Portanto, os 4 últimos dígitos, sendo que os primeiros são 9, 2022. Não tem dificuldade nenhuma. Para fechar aqui, né? Uma pergunta bastante interessante. No seu olhar como terapeuta e escritor, o que o câncer ensina sobre a vida, finitude e propósito? Bom, como terapeuta e também como alguém que escuta histórias e busca nomear o indizível, aquilo que não se sabe pronunciar com palavras, eu diria que o câncer escancara o que a vida sempre foi, mas que a gente esquece. Frágil, urgente e preciosa. Então, muita gente, mesmo em dor, redescobre o gosto pela vida. Então, essa é a minha expectativa, essa é a minha visão dentro desse meu trabalho, que as pessoas tenham poder de superação, que as pessoas tenham fé e que não lhes falte resiliência, porque o câncer não pode ser tratado como uma sentença de morte, e nada lhe garante que após um diagnóstico de câncer você vai morrer de câncer. Você pode morrer de uma outra patologia qualquer. Ao propósito, nós tivemos aí a Covid, e a Covid levou o quê? Levou todos. Levou todos. Quem tinha câncer, quem tinha hepatite, quem tinha... Quem não tinha outro problema. Que não tinha outro problema. Não é? Então, assim, a gente não pode se fechar e achar que está tudo perdido por causa de um diagnóstico de câncer. E, como diz, nada está perdido. Né? Nosso programa vai sempre estar trazendo, né, essas informações, esses conhecimentos profissionais assim, de excelência como Marcos, porque a gente vai estar sempre aqui, meu amigo, unidos. Muito obrigado. Unidos contra o câncer. Unidos contra o câncer. Muito obrigado pelo convite. Espero que todos tenham gostado, e sempre que precisarem podem contar comigo. E segue a vida.